salvação e a recompensa. Vamos lá. O texto da palavra em Lucas 17, 20 a 21 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Diga o reino de Deus. Aqui Jesus está sendo interrogado. Uma pergunta se direciona a Jesus e perguntam para Jesus quando seria ou quando viria o reino de Deus. Um fariseu faz essa pergunta. Jesus respondeu e disse: então não vem o reino de Deus com visível aparência. O que Jesus está falando? O reino de Deus não é o que você está vendo aparentemente com os teus olhos naturais. E Jesus ele vai continuar: nem dirão ei-lo aqui, ou ali, ou ei-lo lá, porque o reino de Deus está dentro de mim e de você que nasceu de novo. Diga: o reino de Deus, ele não vem com aparência visível, porque o reino de Deus, o reino do céu, ou o governo do céu, está dentro de mim. O nome dele é Espírito Santo. Ele é o governo da minha vida. Vamos orar. Pai querido, eu te dou toda a honra e toda a glória, entendendo que a sua vontade é soberana, o seu reino é eterno, jamais terá fim. O Senhor reina, Pai querido, sobre céus e terra. Teu é o controle, teu é o domínio, teu é o poder, tu é a glória. Me submeto ao teu governo, me submeto à tua vontade, Pai querido. Creio que a tua vontade é perfeita para essa manhã. Creio que nessa manhã, Pai, existe um alimento espiritual que vai ser liberado aqui, Pai querido, dessa mesa. Essa mesa é uma mesa farta. Essa mesa é a provisão de vida, a provisão de saúde, a provisão de multiplicação. Pai querido, eu creio que a tua palavra é poderosa para transformar a alma. Todo aquele que nele crer, Pai querido, o Senhor deu o poder de se tornar filhos. E nós estamos numa reunião também de filhos nessa manhã, sentados à mesas para nos alimentar do pão vivo que desceu do céu, que é Cristo Jesus. Por isso nessa manhã, Pai, eu declaro que toda distração ela vai embora, toda mente seja levada cativa à obediência de Cristo, e que nós nos submetemos ao teu governo e à tua vontade nessa manhã, Pai. Declaro, Senhor, venha o teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu, Pai querido. Te dou toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém. Quem é crente, diga amém. Amém. Aleluia. A pergunta direcionada ao Senhor Jesus foi quando viria ou quando aconteceria a vinda do reino de Deus. Semana passada eu preguei sobre restituição. Eu falei sobre as 5 ofertas. Das 5 ofertas eu falei mais sobre a oferta pelo pecado, mais a oferta pela culpa. As 5 ofertas que está em Levíticos, que Deus determinou ao povo de Israel, aponta a oferta perfeita. 5 ofertas para apontar a perfeição do sacrifício e da obra de Jesus na cruz do Calvário. Tudo aquilo que os povos de Deus, Israel fazia, ou os judeus faziam, eles faziam apenas para um tipo de uma imagem, para figurar a oferta perfeita, que é a oferta que foi oferecida por Deus, quando Deus ofereceu o seu Filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. No Calvário, Jesus entrega a sua vida, a oferta perfeita. Jesus, nessas 5 ofertas, Jesus ele cumpre tudo na cruz do Calvário. Qualquer dia desses, talvez eu vou pregar sobre essas 5 ofertas representadas por Jesus. A oferta perfeita, a oferta sem defeito, a oferta que Deus entregou. Mas depois nós entendemos que através dessa oferta nós somos restituídos de tudo aquilo que havíamos roubado. Amém? Havíamos roubado o governo no Éden quando perdemos o domínio. Adão perde o domínio porque nós estávamos na descendência de Adão, na semente de Adão, na natureza de Adão. Todos nós perdemos o controle, o governo, o domínio sobre a terra, porque ao homem foi dado o governo da terra. Dominai sobre
todas as coisas. Quando Deus cria o homem, Deus não cria um homem apenas por criar. Deus cria um homem de governo, um homem para dominar, um homem para reinar, um homem para dar nomes aos animais, para governar, para cultivar a terra. Mas entendemos que esse governo foi roubado, mas Cristo na cruz do Calvário, a oferta perfeita, Ele não só devolve esse governo, mas Ele nos faz assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, em um lugar de governo. Ele não só devolve, mas Ele também pega nós que éramos apenas criaturas de Deus e nos torna filhos de Deus, nos torna herdeiro de uma herança eterna. Isso é muito bom. Eu falo para você herdar algo que alguém trabalhou, porque você não herda aquilo que você conquistou, você só vai herdar porque você é filho. Então, quando você é introduzido no Evangelho, quando você aceita Jesus, eu quero falar para você, talvez você não saiba, mas você já é herdeiro de uma grande herança. Talvez você não saiba, mas você é muito rico e talvez você está aí andando como alguém miserável de cabeça baixa, porque você não conhece todo o testamento ao seu respeito. A palavra de Deus, a Bíblia tem um Novo e tem um Velho Testamento. Isso é um testamento, e o testamento ele é atestado quando a morte. Cristo, quando morre, o testamento validou, porque só há validade em um testamento através da morte. Cristo, na sua morte, validou tudo aquilo que Ele declarou e deixou escrito para mim e para você. Por isso eu quero falar, a Bíblia é muito mais do que simplesmente um livro preto que você coloca no Salmos 91 na frente da sua talvez bidê, ou na frente do seu escritório para te proteger. A Bíblia é o manual de todo crente, de todo que nasceu de novo. É um testamento que você precisa saber quem você é, porque você tem uma identidade, mas nessa identidade existe uma autoridade que você tem. Mas vamos lá, isso aqui é só a introdução da palavra passada. Agora eu quero falar sobre depois de salvo, porque a oferta, o sacrifício foi oferecido. Estávamos no pecado, no lamaçal, filhos da ira, filhos da luz, do reino das trevas para o reino da luz. Cristo nos salvou, Cristo nos redimiu. Mas a pergunta aqui desse fariseu é quando viria o reino de Deus. Jesus vai dizer, o reino de Deus não vem com aparência visível. O reino de Deus, ele está dentro de mim, de você. Amém? Isso foi algo que Jesus deixou muito claro. Ele falou, eu tenho que ir. E não é bom que eu fique, porque se eu não for, o governador, aleluia, o governo do céu não pode vir, o Espírito Santo, ele vai conduzir você em toda a verdade. Amém? E vai te guiar em toda a verdade. Mas nós temos que entender, porque nós estamos falando de reino do céu. Diga reino do céu. Reino do céu. Você sabe que existe 7 dispensações. Eu quero falar aqui 7 dispensações. É muito importante você entender em que dispensação você está. O que é dispensação, pastor? Dispensação é a forma que Deus se relaciona com o seu povo em um período de tempo. Em cada período de tempo houve um momento onde Deus se relacionava e a forma que Deus se relacionava com as pessoas. Então existe 7 dispensações. Nós estamos na 6ª dispensação. Estamos entrando quase o governo pleno de Deus na terra, que é a 7ª dispensação. A primeira dispensação é a dispensação do Éden, quando Deus cria Adão e Eva. É a dispensação da inocência. O homem era inocente, o homem não via pecado, o homem não tinha olhos impuros, o homem só era puro, então era um homem inocente. Deus, quando cria Adão, cria esse homem inocente, e Deus iria ensinar esse homem, né, o que seria o pecado. Mas esse homem, na realidade, ele perdeu a inocência quando entrou na 2ª dispensação, que é a dispensação da consciência. A dispensação da consciência foi após a queda. Quando o homem pecou, presta atenção, quando o homem pecou, ele deixa de ser puro. Os olhos da impureza se abrem, porque ele percebeu que ele estava nu. Agora ele ficou consciente do bem e do mal, de fazer o certo e errado. Nesse tempo, como que Deus julgava esse povo? Pela consciência. Aquilo que eu faço de certo ou aquilo que eu faço de errado. Esse é a 2ª dispensação. A 3ª dispensação foi com a introdução de Moisés, de Noé. A 3ª dispensação é o governo humano. Eu não posso me prender muito. Qualquer
qualquer dia desse eu ministro sobre as 7 dispensações. Mas esse foi um tempo aonde que foi o governo humano. Quando quando Noé se estabelece o governo humano. Mas em Gênesis 12, capítulo 1, estabelece uma nova dispensação, a dispensação da promessa, quando Deus faz uma promessa a Abraão. Gênesis, no capítulo de número 12, versículo 1 até Êxodo 19, 25, nós estamos dentro da dispensação que é a dispensação da promessa abrâmica. Mas existe também a próxima dispensação, que foi a 5ª dispensação, que começa em Êxodo capítulo 20, no versículo 1, que é a dispensação onde Moisés introduz a lei. Nós sabemos que hoje nós não estamos na 5ª dispensação, por mais que muitas igrejas vivem na 5ª dispensação, prega sobre a 5ª dispensação, mistura uma bagunça de salada na 5ª dispensação, vivem pela lei, vivem pelo merecimento, pela força do braço. Isso não é o que nós vivemos, porque essa dispensação Moisés introduziu. Mas a 6ª dispensação, quem introduziu foi Cristo. Cristo introduziu, porque verdade e graça vieram através de Jesus. Jesus é que introduz a graça. Jesus, ele é a graça. Jesus, ele é a verdade. Jesus, quando entra, ele diz: Moisés já passou, o tempo de Adão já passou. Essas dispensações todas, a forma de relacionar é diferente. Tem gente hoje que tem medo de Deus, vive na dispensação da lei. Moisés ainda está na vida dessa pessoa, mas eu quero falar, hoje eu não vivo mais na dispensação de Moisés. Respeito Moisés, foi o libertador, homem de Deus, homem usado por Deus, mas eu amo mais Jesus Cristo, que deu a sua vida por mim. E falo da 6ª dispensação, que é a da graça, aonde nós vivemos hoje. É por isso que nessa igreja prega muito sobre graça, porque é a dispensação que nós estamos vivendo. Não é uma questão de uma nova mensagem, não é uma dispensação de uma não, é a questão de entender como Deus se relaciona com o homem baseado na nova aliança. Aleluia, glória a Deus. Estou animado nessa manhã, irmãos. Aleluia. Você sabe que 7 fala de um ciclo completo. A Bíblia diz que Deus criou o homem no 6º dia e no 7º concluiu todas as coisas e descansou. Eu quero falar para você que a recompensa vem no milênio, que é a 7ª dispensação que está para iniciar. Ou talvez você não entendeu. Nós estamos vencendo uma dispensação para entrar numa nova dispensação. A dispensação da graça, ela está ainda. Aproveita, a porta está aberta. A salvação não é por obras. Vou falar isso agora, porque tem muita gente que prega muito salvação pela obra, porque não entende a respeito do governo de Deus, não entende a respeito também daquilo que tem a ver com salvação, mas aquilo que tem a ver com recompensa, porque salvação não tem obras. Diante de Deus ninguém se glorie por obras na salvação. Mas para o milênio existe uma carreira que nos foi proposta. Existe algo que agora eu vou ter que ter obras. Aleluia, glória a Deus. Mas essa obra também, ela é fruto da graça. Porque eu recebi muita graça, eu posso agora realizar muitas obras em Cristo Jesus. Então a 7ª dispensação que nós estamos quase entrando agora é o milênio. Diga para o irmão do lado, o milênio. O que ele queria saber aqui agora era quando viria o reino de Deus. Jesus fala assim, agora nesse exato momento, Jesus podia falar assim: se você olhar para mim, o reino de Deus está na minha plenitude aqui na terra. Porque Jesus, ele cumpriu toda a vontade de Deus. O governo de Deus, o reino do céu se manifestou em uma pessoa, Jesus. Quando Jesus andou na terra, ele falou: é chegado o reino de Deus. Mas por que chegado o reino de Deus? Porque ele, numa aparência visível, se encarnou. O reino de Deus se encarnou em carne e osso e caminhou sobre a terra. Quem era o reino de Deus? A manifestação da vontade perfeita de Deus em um homem, Jesus. Quando Jesus entra na terra, a manifestação do reino de Deus entrou. Mas tem uma coisa, Jesus está falando assim: olha, o reino de Deus, ele está dentro de vós. Jesus caminhou com Cristo, que é o Espírito da vida, o Espírito Santo, aleluia, por isso que é Jesus Cristo, Jesus filho de Maria, Jesus filho, de José, mas Cristo é filho de Deus, nascido de Deus, não tem data de validade, não tem data de existência, ele sempre existiu, ele é Cristo, ele é o Criador, ele é o Verbo, por ele foram criados todas as coisas, e sem ele nada do que se vê não havia sido criado, se não fora pelo Cristo, o Deus que se encarnou em Jesus e veio à plenitude do reino dos céus à terra. Mas nós não
estamos vendo ainda numa forma visível. Por quê, pastor? O reino de Deus. O reino de Deus está dentro? Quem está dentro de nós? Mas um dia, e daqui a pouquinho, vai chegar o rei desse governo. O rei desse governo se chama Jesus Cristo, que ele vai introduzir uma nova dispensação, que essa dispensação chama agora o milênio, 1000 anos sobre a terra. Jesus vai reinar 1000 anos. Sim, eu quero falar para você que me ouve aqui, a dispensação já está quase mudando, o governo já está mudando. Quero te falar uma coisa para quem ganhar essa eleição agora: Jesus está voltando, e a hora que Jesus voltar, não vai ser Trump, não vai ser a Kamala, não vai ser Lula, não vai ser ninguém, vai ser Cristo, o Rei dos Reis, o Rei de toda a terra, e se estabelece um novo governo sobre a terra. Oh, aleluia! Eu estou aguardando, irmãos. A esperança. Talvez você esteja decepcionado com os governos da terra, mas eu quero falar que o rei por excelência está vindo. Ele vai tomar todo o governo, vai colocar tudo aquilo que está fora e contra o governo dos céus, e tudo vai ter que se converter e se submeter ao governo do Pai. Aleluia! Através do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que todo joelho dobrará e toda língua tem que confessar que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vou estar nesse governo também. Oh, meu Deus, eu estou com vontade de já pregar o final da minha mensagem, mas vamos lá. Quando vai ser essas coisas? Quando vai vir o governo de Deus na terra? Jesus fala assim: ei, o governo de Deus não vem com aparência visível. Hoje o governo de Deus está dentro de cada crente que nasceu de novo. A vontade de Deus está dentro de você. O querer de Deus. É por isso que você não é igual ao mundo. É por isso que você não faz as coisas que o mundo faz, porque você não faz parte desse governo. Esse governo é um governo corrupto. Essa terra está ainda, infelizmente, um governo corrupto. Mas dentro de você tem alguém que é perfeito, se chama Espírito Santo. E Ele é o governo dos céus que está dentro de você, que quer te guiar você, para você trazer as realidades do céu na terra. As realidades do céu na terra não é trazida por uma mente natural. A mente natural não pode governar a terra. Tem que ser a mente do Espírito, a mente de Cristo. A mente espiritual só pode governar. E o governo dos céus é totalmente diferente do governo da terra. Aleluia, glória a Deus. Eu amo o governo do céu, e é por ele que eu vivo, é por ele que eu quero dar a minha vida, e é por ele que eu vou morrer e entregar todos os dias da minha vida, porque eu sei que a recompensa está vindo no milênio. Glória a Deus. Vamos lá. O reino de Deus vai vir de uma forma visível quando Cristo pisar nos Montes das Oliveiras, em Jerusalém. Jesus vai pisar nos Montes das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai fender um lado para o outro, vai jorrar água. Jesus destrói os seus inimigos, estabelece o seu governo, junto com a igreja, os vencedores que vêm reinar com Cristo. Esse vai ser um reino visível, onde todos os olhos verá o rei descer de volta. Aleluia. Mas tem uma coisa, né? Quando que isso vai acontecer? Na volta do Senhor Jesus. Essa é a volta do Senhor. E essa volta, né? Mas entenda uma coisa: Jesus vai reinar por 1000 anos. E é nesse tempo que os crentes não salvos, aí eu estou falando, não que a pessoa não é salva, eu estou falando que todo mundo que é salvo, nem todos vão reinar. Volto a repetir: nem todos salvos reinarão, nem todos crentes reinarão. E isso você não entende. Talvez você aplique isso para a salvação. A igreja por muito tempo quis fazer a salvação como merecimento. Você tem que merecer a salvação, você tem que se esforçar para a salvação. Mas eles não entendem que quando Jesus está falando de galardão, de reino do céu, Jesus está falando do reino milenar que haveria sobre a terra. Jesus está falando do reino que ele ia reinar, e quem ia ser que ia reinar com ele. O tipo de pessoas que iriam fazer parte desse governo, o tipo de pessoa que ele ia escolher para ser os seus representantes nesse governo. Assim como todo governo da terra tem os seus representantes, e o presidente que assumir agora, ele vai escolher quem vai estar ao lado dele para governar. Cristo também vai fazer isso. Eu sei que em Israel vão ser 12 tronos, os 12 discípulos vão estar em Jerusalém com Jesus. Quando Paulo entendeu isso, Paulo falou: epa, vai valer a pena viver toda a minha vida aqui, dar a minha vida toda nesses 100 anos para reinar 1000 anos
Deus, que recompensa maravilhosa! Ainda sentado, reinando sobre toda a terra, porque você começa a entender que Ele te fez herdeiro sobre todas as coisas. No futuro, estamos quase acabando. Criança é sincera, irmão, aleluia. No futuro, quando Cristo voltar e estabelecer o seu reino, alguns irão reinar com Ele. Pastor, quem vai reinar com Ele? O galardão não é para a eternidade. Escuta comigo, Jesus vai falar, muitas igrejas confundem galardão, mistura com salvação. Irmãos, você não precisa se esforçar. Ah, meu Deus, que heresia louca é essa. Não vou falar não. A palavra vai se falar aqui. Diga a pessoa de lá, diga: o galardão não é para a eternidade. Tem gente que confunde eternidade, galardão e salvação. Coloca tudo no mesmo pacote, aí se prega que a salvação tem que ser salva agora, e depois que você é salvo, você tem que manter a sua salvação, porque tem que manter as obras, senão você não é salvo. Mas eles não entendem que galardão, recompensa, quando Jesus está falando não vai herdar o reino, não é salvação. Vida eterna é uma coisa, reino de Deus é outra coisa. Nós temos que aprender a dividir a palavra de Deus da forma correta. Quando Jesus está falando no monte ali, e Ele fala nas bem-aventuranças, Jesus está introduzindo como seria o governo dele. Ele fala: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é não é a salvação. Porque ali Jesus está falando o tipo de pessoas que Ele está escolhendo para reinar com Ele. Bem-aventurado é aqueles que sofrem perseguição por evangelho, porque deles serão chamados também filhos de Deus, ou reinarão. Isso é uma questão de estabelecer um governo. Jesus está falando: ei, eu sou rei, estou estabelecendo aqui agora um convite para vocês, através das minhas aventuranças, que daqui a pouco eu vou ter que morrer, a consertar a sua bagunça, mas eu vou voltar. E aqui está uma dica para vocês, se vocês quiserem reinar comigo. Se você quer reinar com Jesus, só apenas leia as bem-aventuranças. Só que é um padrão altíssimo, vamos para cá. Diga para a pessoa do lado, diga: o galardão não é para a eternidade. Diga: o galardão, a recompensa, é para os 1000 anos que Jesus vai reinar sobre essa terra. O reino dos céus se manifesta em Cristo, sua plenitude está em Cristo. Vamos lá. Galardão, irmãos, é pouco falado muitas vezes nas igrejas, mas existe uma diferença entre recompensa, reino e vida eterna. Uma coisa é a salvação, a outra é o galardão. Vamos lá. Efésios 2, 8 e 10. Pela graça sois... Vamos lá. Mediante a graça que nos introduz a fé. Isso não vem... É um quê? É um presente. Para quem ganha um presente, não precisa se esforçar. Não precisa merecer o presente. Presente é dado para quem não merece. A salvação, ela é oferecida para todos aqueles que não nasceram de novo. É um convite à salvação, é um convite a sair das trevas e fazer parte do reino de Deus, e fazer parte da salvação. Depois vem o reino, vamos lá. Mas para quem não nasceu de novo, né, você precisa pregar sobre a graça, a salvação, sobre você ser salvo. Mas para quem já é salvo agora, você tem que aprender a reinar com Cristo. É outro convite, é outro nível. Porque tem igreja que fica na salvação, e aí fica tacando terror nos irmãos: cuidado, você pode perder a sua salvação. E aí o crente fica a vida toda tentando manter a salvação e nunca reinou em vida, e é um crente derrotado, entendendo que quem comprou a salvação dele não foi obras, mas foi um dom de Deus. Não é, é mediante a fé, e isso não vem de vós, é um presente que Deus dá. Próximo versículo. Não. Mas tem gente que fica falando que depois da salvação tem que ter obras. O ladrão da cruz, tadinho, que obra que ele fez? Não de obras para que ninguém se glorie. Por quê? Porque nós somos, aleluia, feitos por Ele, feitos dele, feituras, criados segundo em Cristo Jesus. Sabe por que você faz boas obras? Porque você é feitura dele, porque a semente dele entrou dentro de você, o Espírito Santo entrou dentro de você, e todas as obras que você vai fazer é um fruto do Espírito. A bondade veio do Espírito.
Você não tem como fazer boas obras se não for através da vida que você porta com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo fala do fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é longanimidade, é benignidade, é mansidão, é domínio próprio. Tudo isso tem a ver com o governo dos céus em você, que é o Espírito Santo te dando domínio próprio. Eu sei que os coaches gostam de falar que você tem que se disciplinar, e você tem, eu vou falar sobre disciplina, mas o melhor disciplinador se chama Espírito Santo. Ele te conduz, ele é o melhor coach que tem para te disciplinar você. Aleluia. Somos feituras deles, criados em Jesus para as boas obras. Sim, vai ter obras, mas não para a salvação, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Diga, somos salvos pelo dom, pelo presente, por algo que não pagamos, por algo que não foi da nossa possibilidade alcançar, porque tinha que ser perfeito. Nenhum homem foi perfeito. E eu vou falar uma coisa: depois que Cristo pagou a sua salvação na cruz do Calvário, Ele não veio para dificultar a sua vida. Ele veio para deixar o caminho mais tranquilo. Tem pastor que fala, depois que você aceita Jesus, o negócio esquenta. O negócio esquenta para você reinar com Cristo, não para a salvação. Se você quiser reinar, Paulo vai dizer uma expressão, ele fala assim: com Ele padecemos, com Ele reinaremos. O padecer pelo Evangelho, o pregar o Evangelho, ganhar almas, o dar a sua vida tem a ver com recompensa de reino, não tem a ver com salvação. Confundimos as coisas, falamos agora isso aqui é para salvação. Não, isso não é para salvação. Isso é para questão de recompensa. Deus vai recompensar a cada um que negou-se a si mesmo, tomou a sua cruz e fez Cristo como governo e Senhor da sua vida. Cristo vai recompensar. Mas tem gente, irmão, que é interessante, que você tem que convencer ele a vir para a igreja. E ele acha que ele é um crente vencedor. Você é salvo, querido, mas você não vai reinar com Cristo. Ih, pastor, hoje cadê a graça? É a graça que eu quero que entre na sua vida em revelação para você reinar com Cristo. Porque até para reinar com Cristo você precisa ter graça de Deus. Uma pessoa que você tem que ficar convencendo, vir para a igreja, como que Deus vai falar, você vai reinar comigo? Reinar comigo? Nem para a igreja você vai. Como você vai reinar? Não, você é salvo pela graça, presente e dom, não vem por obra, você não merece. É por isso mesmo que você recebeu. É presente de Deus, é o amor de Deus. Mas eu quero falar, depois que você é salvo, tem uma questão de relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é diferente. Você que decide orar, você que decide ler a Bíblia, você que decide agora a caminhar a segunda milha, a se disciplinar. E eu estou falando dessas pessoas que vão receber o governo sobre a terra. Mas a salvação não tem como comprar ela é muito cara. Não tem como pagar. Só alguém tão rico como Deus poderia pagar a nossa salvação. Alguém tão grande. Então, o que eu vejo? A salvação vem do Senhor. Jesus Cristo é o Yeshua, o Salvador. Mas depois que você é salvo, Deus te coloca numa pista. Diga, numa pista. Agora existe uma corrida cristã para caminhar. Pare de ficar tentando ser salvo, por favor. Você já é salvo. Para do medo de ir para o inferno. Não. O teu foco não é o inferno. O teu foco agora é correr nessa carreira, porque existe uma recompensa agora para todo aquele que for fiel e seguir ao Senhor. Você sabe que quando Davi, antes de ser rei, ele escutou uma conversinha e falou bem assim: olha, tem um cabeçudo ali, Golias, que está intimidando todo o povo. E sabe de uma coisa? Tem uma recompensa, meu querido. Quem matar esse cabeçudo vai casar com a filha do rei. Nunca vai pagar imposto. Meu Deus, não pagar imposto. Casar com a filha do homem mais poderoso. Vamos casar com... Vamos lá. E o que tem que fazer? Só tem que matar ele. Matar. Repete para mim. Ele falou 2 vezes. Repete para mim. Qual que é a recompensa? Porque a gente às vezes tem medo de falar: ai, pastor, você está falando de recompensa para salvação. Peraí. Para aí, não estou falando para recompensa para salvação. Isso é heresia. Toda a igreja que prega que você precisa fazer algo para salvação, a Bíblia diz que você tem que confessar com a sua boca e crer com o seu coração, aí você é salvo. Qualquer igreja que prega salvação mais obras, heresia. Quase que falhou a palavra. É herética. Não é a verdade. Espírito que anula a obra e o sacrifício maior da cruz do Calvário é heresia. Agora estou falando de recompensa, milênios, 1000 anos de recompensa, porque a recompensa é o milênio. Vamos lá. Depois que eu sou salvo, eu entro na pista e agora tem a ver o meu relacionamento com o Senhor.
né? Nessa pista existe uma carreira que agora me foi proposta. Eu tenho que avançar nessa carreira. Agora eu tenho que entender que a salvação é a primeira coisa para entrar nessa jornada. Eu preciso ser salvo para entrar nessa jornada. Não tem como entrar nessa carreira se não for salvo. Mas a salvação é uma coisa que Jesus já conquistou. Mas depois nessa carreira existe uma recompensa. Diga para o irmão do lado, existe uma recompensa. Diga, alguém que recebe Jesus, recebe um presente gratuito. Diga, já a recompensa é seguir ao Senhor. É negar-se a si mesmo. Aleluia. A recompensa pelo outro lado, ela tem a ver com obras, de você ser fiel ou não. Mas é uma questão sua, meu querido. Eu não posso ser um pastor e deixar você fora disso. Você vai dizer, pastor, você nunca me falou que havia uma recompensa para quem renuncia o seu eu e serve ao Senhor. Porque às vezes nós achamos que é muito caro e a Bíblia diz que nós temos que calcular a torre. Porque seguir ao Senhor, a salvação não te custa nada. A salvação é um presente de Deus. Mas vou falar, seguir ao Senhor e caminhar na vontade dEle vai te custar tudo. Me custa muita coisa estar aqui. Me custa uma renúncia muito grande estar aqui. Mas tem gente que não quer renunciar nem vir um domingo. E eu louvo a Deus que tem gente. E como essa irmã hoje já está fazendo aniversário, onde ela está? Porque ela não tem a vida dela como preciosa. Ela está no melhor lugar da vida. Ela podia estar na Disney. Não estou falando que é errado você estar na Disney, irmão. Não estou falando que é errado você. Mas no culto de Santa Ceia, num culto que vai ser liberado o pão e uma palavra dessa, eu acho que essa palavra é melhor do que qualquer outro lugar do que você está no mundo. Porque se você entender essa palavra muda você. Porque o teu foco está só no desfrute da terra. Mas eu quero falar, ei, eu estou desfrutando pouco dessa terra porque 1000 anos eu quero desfrutar muito. Isso é recompensa. Aí você vai entender, pastor, mas é tão difícil ser pastor. Eu vou falar, não, é impossível ser pastor. É só pelo chamado de Deus e pela graça de Deus. Porque senão você joga tudo para o alto. Você fica doido. Mas sabe uma coisa, quando eu abracei a graça e o amor de Deus, eu sou apaixonado, tudo que eu faço é por amor. Irmão, tá aqui não é peso, você me desculpa. Tá aqui, devo chegar cedo aqui. Como o pastor Tiago falou, chegar no horário. Isso devia ser uma disciplina de quem é vencedor. Chegar no horário no culto, isso devia ser uma disciplina de quem ama o Senhor. Porque se você vai para o seu trabalho, você não chega no horário, seu patrão manda você embora. Agora, se você reverencia o homem aqui da terra, mas não reverencia o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, nós estamos com um problema. Porque as coisas de Deus para você não tem valor. Ok, irmão, você está salvo, continua, sai da pista e deixa quem quer entrar nessa pista para reinar 1000 anos e ter recompensa. Se você quer, se os teus olhos estão no 1000 anos, tudo bem, estamos juntos, mas se os teus olhos estão nos prazeres momentâneos dessa vida, que Moisés disse assim, eu não quero ser chamado filha de Faraó, eu não quero ser chamado como governador dessa terra, sendo que existe uma proposta muito maior para reinar com Cristo por 1000 anos. Eu denuncio todo esse governo da terra e quero um governo de Cristo que é por 1000 anos. A recompensa é muito maior. Todos os heróis da fé entenderam isso. Aleluia, a partir de hoje eu vou ver tanto crente chegando cedo nessa igreja. Salvação, não precisa chegar cedo para salvação, pode chegar a hora que você chega. Você vai ser salvo pelo horário que você chega na igreja. Agora, se você quiser ter uma posição de governo durante 1000 anos, reinar com Cristo, tem gente que fala liderar é difícil, liderar é impossível, irmão. Se for numa natureza natural, natural tem que ser cheio do Espírito Santo. Natural tem que ser uma pessoa, só uma pessoa cheia do Espírito Santo consegue liderar. Porque ela tem que amar, ela tem que submeter, ela tem que renunciar. Ela leva um tapa às vezes aqui, às vezes até do pastor, repreensão, e ela se submete. Mas sabe o que é isso? É uma pessoa sendo tratada. Porque uma pessoa que não submete a um homem vai submeter a um rei. Agora, a autoridade do rei está sobre a minha vida. Se você não consegue submeter a um pai, uma mãe, um pastor, uma autoridade, você não faz parte do governo de Cristo. Você é salvo, mas não reina com Cristo. É que nós chegamos e falamos assim, quando eu chegar no céu eu vou ter uma coroa. Pelo quê? Prega tudo junto. Salvação e reino coloca no mesmo pacote. Não, salvação é uma coisa, reino é outra coisa. Eu vou ganhar uma coroa, o ladrão hoje mesmo estará, lembra-te de mim quando entrar no teu? Ele falou, reino não, você vai para o paraíso, reino não. Hoje mesmo estará comigo no paraíso, reino não, reino é para quem deu sua vida. Reino é para quem renunciou. Reino é para quem amou Jesus e falou, eu quero a tua vontade. Eu não quero me mover pela natureza humana, pela minha vontade. Eu tenho um rei, um governo e eu me submeto a ele.
Ei, não! Pastor, essa igreja de graça, sim, Paulo disse, eu trabalhei muito mais pela graça de Deus. Só quem recebeu graça e favor imerecida que pode reinar em vida. O dom de Deus é gracioso, é recompensa que Cristo pagou por nós. Mas eu quero falar uma coisa, quando você salva agora, querido, você vai entrar nessa estrada, diga estrada. Filipenses 3,14, meu Deus, o tempo avançou demais. Não entrei nem no tópico 1 ainda. Prossigo para o quê? Para o salvação é prêmio? Eu repito, salvação é prêmio? Alguém me repete, alguém me responde. Salvação o quê? Presente? Dom. Tem gente que fala isso daqui. Paulo aqui, ó, tá correndo para ser salvo. Não, querido. Paulo já é salvo. Paulo está correndo para a recompensa. Paulo sabe o que ele está fazendo. Paulo não está dando soco no ar, não, achando que ele está... Você fala assim, nossa, mas como Paulo sofreu, tadinho. A hora que você vê ele no governo de Cristo, você vai falar, uau, quem é esse cara? A hora que ele reinar por 1000 anos governando com Cristo, a Bíblia diz que vai nos dar vara de ferro, o cetro vai estar na mão dele. Ei, você vai olhar Paulo e falar assim, meu Deus, por isso que ele fala assim, ó, Paulo chega a falar assim, eu quero ter os mesmos sofrimentos que Cristo. Paulo não é nada bobo. Paulo está falando, sabe por quê? Se eu sofrer demais aqui nessa terra, apanhar demais, no milênio, ai, 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 me segura no milênio, 1000 anos. Eu não quero os prazeres dessa terra, eu não quero. Irmão, tira os olhos daqui. Eu quero 1000 anos do que mais 70. Eu tenho mais quantos anos de vida? Senhor, eu vou viver muito, né? Então, Pai, eu vou viver, mas eu quero cumprir sua vontade, porque acabou meu propósito aqui. Vou pro descanso, depois volto a reinar. Aleluia. Descansar um pouquinho, depois reinar. E se Jesus voltar, nós já reinamos direito. Aleluia. Prossigo para o alvo, para o prêmio da o quê? Isso é uma vocação. Muitos são chamados, poucos. Quem são chamados? Todos aqui. Quem que é escolhido? Eis-me aqui, Senhor. Quero servir o Senhor. Estou aqui. Isso é uma vocação. Foi chamado por Deus. Todos nós somos chamados. Mas você decide se quer ou não. É um convite. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu fico, às vezes, irmãos, eu fico assim, em crise. Porque Pedro é aquele cara que fala, né? Pedro é aquele cara que... Ele é um pouco interesseiro, mas ele tem um coração bom. Ele fala assim, meu Deus, coça a cabeça, Jesus está falando que vai morrer para sair dessa terra. Ele falou, meu Deus, que furada que eu entrei. Ele falou que era rei, veio para essa terra, subiu no sermão da montanha, lá no capítulo 5, ele fala, bem-aventurado os reis. Ele falou que é rei, não sei o que lá, e agora ele falou que vai embora. Será que valeu a pena deixar minha pesca, meu pai lá, porque a pesca, deixei tudo, meu pai, o negócio do meu pai lá, abandonei tudo. O que eu faço? Ele vai me abandonar agora. O que eu vou ganhar, Senhor? Nós deixamos tudo. Ele faz uma pergunta honesta para o Senhor. Senhor, o que eu vou ganhar? Deixei tudo para te seguir. Nós estamos aqui, nós deixamos, abandonamos coisa. Jesus fala, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, irmã, se a tua irmã é um impedimento, deixa ela. Se o teu pai é um impedimento, deixa ele. Porque para ruinar com Cristo, para governo, para galardão, para recompensa, você tem que aborrecer muita gente, irmão. E Jesus falou, se você não deixar, você não é digno de participar do meu reino. Mas entenda uma coisa, Tiago está perguntando, Pedro está perguntando, e falou, Senhor, o que nós vamos ganhar com esse negócio aqui que nós inventamos, que o Senhor inventou aqui de governo, de reino, de terra? O Senhor falou, fica tranquilo. Eu vou te dar nessa terra, quantas vezes mais? E na outra? Quando você viver. Mas aí eu olho para a Bíblia e falo, Senhor, mas esse homem não viveu 100 vezes aqui. O Espírito Santo falou assim, e quem disse que determina quando ele morre? Ele vai voltar. Quando o Espírito Santo falou, ele vai voltar, ele vai reinar por 1000 anos, Pedro, aqui. Porque na minha cabeça, calculista, eu fiquei pensando, ele não recebeu 100 vezes aqui, o cara sofreu, o cara padeceu, o cara foi morto de ponta cabeça. Que isso? Como assim 100 vezes aqui nessa terra? Não, o senhor está brincando, né? O Espírito Santo falou assim, e quem falou que é agora? Existe 1000 anos que ele vai reinar com Jesus, e aí você vai ver a recompensa dele. Eu falei, uau, entendi agora os 100 vezes nessa terra. Porque vai ser nessa terra que Cristo vai reinar.
Vai ser nessa terra, não vai ser no céu. Não, o céu não é o governo de Deus. O governo de Deus vai ser aqui na terra, onde você está pisando. Jesus vai descer aqui com os pezinhos dele. Aquele que tem as mãos furadas, foi transpassado, ele vai descer. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E Pedrão está vindo com ele. Falou, valeu a pena o barquinho que ficou para trás, o papai. E a Bíblia diz que ele vai dar uma coroa, porque quem tem coroa significa que tem governo nas mãos, autoridade para reinar com ele. Eu vou fazer um convite aqui no final. O convite não é para salvação, não. O convite é para o milênio, é para reinar. A soberana vocação que Paulo está falando aqui, em Filipenses 3,14, é para o chamado de ser rei. Diga para a pessoa, chamado para ser rei. Essa é a vocação que ele está falando, uma carreira, uma proposta. Você aceita, é proposta, você aceita, você não aceita. Ok, tá bem, irmão. Irmão, nós vamos continuar te amando, te dando pão todo domingo, falando que você está salvo. Quando você chegar aqui triste, vou trazer uma palavra para te encorajar você, para levantar você. Quando você ouvir qualquer mentira do diabo, você vai sair daqui feliz, porque você é salvo, você tem a alegria da salvação, mas eu não posso te garantir a recompensa, porque a recompensa não depende de mim, depende do que você faz nessa vida. Agora devo uma atenção aqui nesse auditório. É que tem gente que está se preocupando, né? Alguém que é salvo está se preocupando em fazer obras, daí que bagunçou tudo, irmão. Alguém que é salvo está se preocupando em manter salvação. Não, eu tenho que ser fiel até o fim. O fiel até o fim não é para salvação, o fiel até o fim é para galardão. Galardão só recebe recompensa, é por obras. Salvação, Paulo diz, isso não vem de vós, é presente de Deus, ponto, acabou. Diga se para o seu lado, diga ser salvo não tem nada a ver com o que fazemos. É o que Cristo fez. A Bíblia diz, se eu crer no meu coração e confessar com a minha boca, eu sou o quê? Diga eternidade. Garantida. Diga reino. Não. Pastor. Irmão, tem gente que começa... E a carreira... Eu fico doido às vezes com o líder. Porque eu falo, gente... Às vezes eu cobro o líder. O cara entrou na pista, meu querido, do curso de maturidade, saiu. O cara entrou no curso de CTL, está correndo, meu amigo. Bota ele na pista, meu querido. Não é para salvação, não. O cara tem que reinar. O cara, eu quero que todo mundo assume governo na terra. Eu quero que 1000 anos todo mundo tenha recompensa. Vamos embora. Bota o cara. Mas o cara, você tem que ficar atrás dele para ele vir para a igreja. Você tem que ficar atrás dele para ele ir para o curso. E aí? Salvo. Aleluia. Reino. Não. Estou muito querido hoje. Diga, o crente fiel recebe confiança, recebe galardão, recebe recompensa. Quem for fiel até o fim vai receber. Aleluia. Mas se não vai, e se ele perder? Não, salvação, irmãos, eu não creio. Sem obras, diga para a pessoa, sem obras não há galardão. Deus não vai permitir ninguém, Deus não vai recompensar ninguém. Ninguém. Deus não vai recompensar ninguém que não tenha galardão. Mas Deus também não vai deixar de salvar ninguém que não tem obras, que aceitou Jesus. Porque a questão da vida eterna é crer no Filho. Vamos para a palavra de Deus. 1 João 5,12. 5,12, vamos para a palavra de Deus. Aquele que tem tem o quê? Deve ser? O que é a vida? Tem o reino? Fala reino aqui? Aquele que tem o filho tem, mas aquele que não tem o filho, ou está em Cristo, recebeu a salvação, ou não está. Easy, assim. Vamos continuar aqui. Tito 3:5. Olha o que diz. Não. Pastor, mas eu tenho que manter minha salvação. Então rasga esse versículo da sua Bíblia.
Porque a tua justiça, o que você faz, não te garante salvação. O que Cristo fez te garante salvação. Pastor, então tá bom, você salva agora, vou ficar no pecado. Não, você nunca foi salvo. Você não nasceu de novo. Me desculpe, querido, porque uma mentalidade dessa não nasceu de novo. Uma mentalidade que nasceu de novo tem a natureza de Deus dentro. Quem tem a natureza de Deus, quando peca, fica ruim demais. Não tem prazer no pecado mais. Você me desculpa. Ah, pastor, fica dando licença para pecar. Não, sem licença você já peca, meu querido. Você não precisa de uma licença. Você precisa do Espírito Santo dentro de você. Você precisa entender uma coisa, porque às vezes você fica lutando para a salvação. Pera aí, relaxa, fica tranquilo. Salvação é presente de Deus, não vem de obras. Reino vai te custar a sua vida. Reinar com Cristo vai te custar caro, muito. Não por obra de justiça, que o quê? Tem gente que não entende a palavra. Não tem nada que você possa fazer que você vai pagar pela sua salvação ou garantir a sua salvação. Não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua, Ele nos, mediante, aleluia, o lavar regenerador e o renovado Espírito Santo de Deus. Você não é salvo por obras, querido. Você aprendeu a vida toda que você era salvo por obras. Eu, pelo menos, aprendi. Não falava dessa forma. Mas, sabe aquele... Romanos 6, 23, vamos lá. Porque o salário é o quê? Mas o dom gratuito de Deus é o galardão eterno para reinar com Cristo? É o quê? Diga, vida eterna. Tem a ver com salvação. Diga, o reino tem a ver como negar-nos a nós mesmos e seguir o rei aqui na terra. E a vontade dele. Amém? Vamos para frente. Diga assim para o querido que está do lado. Diga, salvação é apenas o início, querido. Diga, é o começo da vida. Você tem que nascer de novo para começar agora essa jornada, essa vocação celestial. Existe uma vocação celestial para você. É o começo, é um novo nascimento. Mas depois que a pessoa nasce de novo, agora é a jornada. É a jornada de fé. É a batalha de fé, é lutar em fé, é caminhar em fé, é vencer agora em fé. É você perseverar em fé. Para quê? Para salvação? Não. Para galardão. Aleluia. Vamos para frente. 1 Coríntios 3. Nossa, eu estou aqui ainda, Jesus. 1 Coríntios 3, Paulo vai tratar de um assunto muito importante. 1 Coríntios 3, 10 e 14. Meu Deus, eu vou ter que pregar, continuar domingo que vem. Vamos lá. 1 Coríntios, vamos lá? Aqui. Segundo... Oh, meu Deus, é só segunda graça. De Deus me foi dada, eu lancei a base, diga Cristo. Fundamento. Como prudente. Paulo está falando uma coisa. Pensa numa construção aqui agora. A igreja que você está sentado aqui é uma construção. Deus está construindo algo em nós, dentro de nós, todo dia. Você faz parte de uma obra de edificação. Para quem é construtor aqui, isso aqui é muito simples. Existe uma planta, existe um fundamento, existe trabalhadores, existe materiais. Deus está falando assim, Paulo está falando assim, olha, vou apresentar para vocês entender de uma forma prática uma construção. A igreja é uma edificação. Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre... Todos nós edificamos sobre Jesus. Agora cada um vai edificar de alguma forma. Porém, cada um veja como. Por quê? Vamos lá? Próximo versículo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual não existe construção nenhuma se a base não for Cristo. Em todas as igrejas que você vê, prega Cristo. Amém? Glória a Deus, a base é correta. Mas nem sempre os materiais são corretos. Vamos lá. Contudo, se o que alguém edifica, diga edifica, sobre o fundamento é ouro, diga ouro. Diga ouro é um tipo de material. Amém? Prata, diga outro tipo de material. Pedras preciosas, diga outro material. Madeira,
feno, palha, manifesta se dará a obra de cada um, pois, letra maiúscula. Você vê o dia, que dia é esse, pastor? É o dia do julgamento. Não é o trono branco, esse é o tribunal de Cristo. Eu não sei se você sabe, mas todos nós compareceremos diante de um tribunal de Cristo. Aí, pastor, eu te falei, não para salvação, para recompensa, galardão. O dia que está falando, que vai ter um dia que tudo aquilo que eu fiz nesse corpo aqui vai ser testado se vai passar a prova do fogo. É o que a Bíblia está ensinando. Se valeu a pena você participar da santificação ou não. Porque tem coisas que você está fazendo, que você acha que é bom, mas vai queimar. Então está falando assim, manifesta se tornar a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo. Sabe o que é o fogo? A Bíblia diz que os olhos de Deus são como chama. Ah, meu irmão, quando você chegar diante daqueles olhos, não vai ter como você falar nenhuma mentira, porque só vai sair de você a verdade. Você não tem como abaixar a cabeça diante de uns olhos de fogo que te olhou assim, te conhece completamente. E diante desses olhos de fogo, Ele vai olhar para você e a verdade dEle vai reprovar aquilo que você é reprovado, mas também vai te dar aquilo que Ele precisa te dar, que vai permanecer à prova do fogo. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, que é Cristo, esse receberá... Diga, recompensa? Não é salvação. Diga, é tribunal para... Não é para salvação, tribunal para... O tribunal para salvação foi há 2000 anos atrás. Todo mundo é salvo? Não, Ele morreu por todo mundo, mas só recebe quem crê. O tribunal para salvação já foi. Agora, e quem não crê em Jesus? Tem ainda o trono branco, que é o juízo final, depois. Mas esse não é para julgamento do ímpio. Esse é só para quem é salvo. Para quem agora vai receber alguma coisa, recompensa. E vai dizer assim, esse receberá o quê? Vamos lá, próximo. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele, mas esse mesmo será... Me explica isso. Aonde que perdeu a salvação aqui? Mesmo que a obra dele queimar tudo, ele vai ser? É que tem gente que fala, pastor, salvação é difícil. Não, é que você confunde reino, galardão, vida eterna, salvação. Não, salvação. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua. Descansa, entra na pista, pisa no acelerador e vambora. Existe uma carreira que nos traz proposta, mas sofrerá dano. Esse mesmo será salvo, todavia, como que através do... Vamos lá, próximo versículo. Não sabeis que sois e que o Espírito de Deus... Próximo versículo. Se alguém destruir Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois... O apóstolo Paulo, para nós encerrar, eu vou continuar domingo passado, está dizendo uma coisa, existe uma construção. Domingo que vem, desculpa. Vocês estão acordados, foi muito bom. Nós vamos encerrar isso aqui daqui a pouquinho, 5 minutos. Temos que ceiar. O apóstolo Paulo está muito claro aqui, ele está dizendo, existe uma construção. Estamos convocando trabalhadores. Quem quer trabalhar? A seara é muito grande. Às vezes que poucos são os ceifeiros, poucos são os que dizem sim, a seara está aqui, o convite está para todo mundo. O apóstolo Paulo está dizendo, existe uma construção que Deus está construindo através de nós, existe uma base que é Cristo. Existe, diga, o primeiro grupo, diga construtores, diga trabalhadores, que estão envolvidos nessa obra. Sim, existem pessoas que estão envolvidas nas obras, são trabalhadores. Mas Paulo vai dizer que existe um outro grupo de pessoas também. O primeiro grupo é o grupo que tem obras. Que essa obra é ouro, prata, pedras preciosas.
Mas existe também um grupo que tem madeira, palha e feno. Não tem problema, isso vai queimar. Pastor, me explica o que é ouro. Ouro fala de pureza. Quando você serve a Deus com um coração puro, quando o pastor chama você, líder, você tem duas opções de gerar ouro ou gerar palha. Gerar ouro e falar, meu Deus, eu vou servir o meu Senhor, eu estou feliz. Palha e falar assim, eu vou porque o pastor falou. Perdeu a recompensa. Você não entendeu do galardão, você é salvo. Não, eu tenho que ir, vou ter que ir, o pastor convocou, vou ter que ir. Palha. O teu coração não está entendendo a recompensa. Você não faz para mim, você faz para a igreja tem um nome, a igreja é do Senhor, tem um cabeça, o cabeça é Cristo, a igreja tem alguém que vai recompensar. Ah, mas eu não fui recompensado. Espera que o milênio vai provar a sua obra. Porque se você fez por amor, por motivação correta, com o coração correto, o fogo do Deus poderoso vai olhar para você e vai falar: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, vou te colocar no muito, e no muito, e no muito, e no muito. Entra para o gozo do teu Senhor. Pedras preciosas é um coração voltado para o Senhor. Só edifica com pedras preciosas quem é cheio do Espírito Santo. Só edifica com pedras preciosas quem ama o Senhor. Ama o Senhor, porque se você ama o Senhor, você não pode amar a sua vida, porque aquele que ama a sua vida não tem como servir ao Senhor. Porque eu tenho que aborrecer a minha vida, irmão. Eu vou dizer uma coisa: tem uma carreira que me está proposta, e todos os dias eu renuncio o meu eu. Todos os dias eu renuncio. Eu tenho que estar lá, sim, eu tenho que estar lá. Não é por obrigação, meu corpo está cansado, minha mente está cansada, mas o meu espírito está dizendo: vai, porque existe um fogo ardendo dentro de mim. Só pode ter obras preciosas quem é cheio do Espírito Santo. Só pode, é aquele que chega na igreja, não importa o que eu estou fazendo. Tem gente que às vezes fala assim: ai, eu tenho que servir na porta. Meu querido, não precisa servir. Palha. Queima essa obra. Tem que ficar no estacionamento. Palha. Porque quando você apertar a mão de alguém, a presença do Espírito Santo que está nas suas mãos e o sorriso do Espírito Santo entra no coração da pessoa. Mas tem gente que você tem que ficar falando: por favor, sirva a igreja, é a igreja de Jesus. Palha. Você até vem para a igreja, mas a tua obra vai queimar, querido. Porque não basta vir, não basta fazer. É uma questão de conexão, de amor, de paixão. Nós estamos nessa obra, nós vamos sofrer, nós vamos padecer, porque nós temos recompensa. Estou falando de galardão, entenda, não estou falando de salvação. Recompensa, não perca a sua recompensa. Não perca o seu tempo de estar aqui. Não faça porque te mandaram, faça porque quem te chamou. Um dia você vai comparecer diante daquele que te chamou, e ele vai olhar para os teus olhos, e os olhos de fogo dele vai dizer: servo bom e fiel, entra para o reino, entra para o governo. Isso não é uma mensagem de condenação, isso é uma mensagem para te indignar você, e a sair de uma passividade, de uma vida que quer viver a sua vida aqui na terra. Não, o meu viver é Cristo, morrer é ganho. 1000 anos de recompensa vale mais do que 40 anos que eu vou viver aqui. E hoje eu estava nesse banco aqui dizendo: Senhor, eu quero viver todos os meus dias. Vale mais um dia, Pai, na tua presença, o salmista entendeu, do que um trabalho de $1000 no domingo. Porque a recompensa não é $1000, a recompensa é ser herdeiro de todo o governo do mundo. Não sei se você entende isso. Só que você é temporário, muitas das vezes está olhando nessa terra. A Bíblia diz que é maldito o homem que só espera nessa terra. Você até tem recompensa nessa terra. Tem muita gente que está juntando muito dinheiro. Junte dinheiro, mas um dia, diante do tribunal de Cristo, você quer tribunal, você vai chegar e falar: Senhor, estou abastecido, tenho muito dinheiro, celeiro louco. Hoje mesmo pedirão a sua alma o que tem a oferecer ao Senhor. Não é salvação, fica isso, não estou falando de salvação, reino, recompensa. Irmão, se você está feliz com a salvação,
Viva a sua vida, não precisa dizimar, não precisa vir à igreja, não precisa fazer nada, viva a sua vida. Que isso, pastor? Você é salvo. Mas eu estou falando para uma geração que não já que foi salvo pela graça, mas vai operar as obras pela graça de Deus, porque essa graça não se tornou em vão na minha vida. Paulo disse: eu trabalhei muito mais, porque eu recebi a graça. Graça não é desculpa. Eu cheguei agora, o Senhor entende. Não tem recompensa. Fazendo a obra de Deus de qualquer forma. Deus é excelente, meu querido. Deus está levantando um povo excelente. Deus tem cobrado primeiro de mim responsabilidade. Ele falou: você é o anjo da igreja. Eu falei: sim, pai. Então a espada corta em você. Eu falei: vamos embora, Senhor, tamo junto. Me quebra. Não para ser salvo, para não ser reprovado diante do Senhor um dia. O terceiro grupo, ele não tem obra. Um grupo, ele tem pedras preciosas, ele tem ouro, ele tem prata. O fogo não vai consumir, vai purificar cada dia mais. Quando eu chamo a atenção de alguém, quando eu falo mal de alguém, você tem duas opções: você ficar ressentido, ou aquilo te purificar e falou assim: é verdade, eu reconheço. Ou qualquer pessoa, você tem opção. O que é isso? Isso é porque eu quero que a igreja seja edificada, porque essa vida que eu estou falando é a igreja. Eu estou falando para alguém porque eu não quero ver você no caminho, eu quero você na pista, correndo, avançando, acelerando, conquistando bom combate. Eu não quero que você pare, eu não quero que você desanime, eu não quero que você fique aí sentado no banco dormindo, falando que culto chato. Pode ir para casa, querido. Esse é um convite para o chamamento celestial. Assista o culto da internet, não tenha comunhão com os irmãos, você já é salvo. Mas se você quer algo, um propósito de vida, um sentido para viver, um propósito para viver, porque Paulo, quando entendeu, ele falou: viver é Cristo, morrer é ganho. Por quê? Porque existe uma recompensa. O primeiro grupo, ele faz a obra de Deus cheio do Espírito Santo, tem obras, tem pedras preciosas. O segundo, madeira, palha, feno. Vou fazer porque mandaram, hoje tem que servir, hoje tem que fazer isso, estou aqui. O louvor, vou participar, não, tem que chegar às 7 horas da manhã aqui, não, acordar cedo. Paulo está dizendo: eu esmurro o meu corpo para não ser reprovado, porque nessa pista você vai precisar ter disciplina. Nessa caminhada, é como academia, irmão. Eu vou pro Belford, irmão, eu vou falar para você. Eu falei para todos aqui, e agora eu vou reprovar os meus líderes. Eu falei: o dia que eu entrar, eu vou. Não é glória para mim, não. Minha esposa foi antes que eu, e todos os líderes aqui, alguns foram antes que eu. Pergunta onde que eu tô depois de 2 anos. Tô lá, dando soco naquela bag, chutando naquela bag, para que esse corpo tenha força para pregar o evangelho, para que esse corpo seja saudável, porque isso aqui é templo do Espírito Santo. Porque se eu não posso ser reprovado no corpo, na minha disciplina, como que eu vou ser aceito diante de Deus? Tem gente que é bom de disciplinar o corpo, mas não lê a Bíblia, não disciplina o Espírito, irmão. Come on! Da mesma forma que você é bom numa coisa, e eu vou falar para quem é disciplinado, você vai ser um bom apaixonado. Você que é bom em disciplina, você vai ler a Bíblia e você vai começar. Mas disciplina, eu não vou todo dia com paixão. Eu tenho que ir lá, eu vou dar soco, eu tenho que fazer academia, eu vou assim. Irmão, tem vezes que eu vou assim, esmurrando meu corpo, falando: eu quero ir para casa, por favor. Chuva. A minha esposa: você vai, tá chovendo. Eu falo: eu já estou lá, arrastando. Um corpo que vai durar pouco tempo, mas eu quero falar: eu preciso dele para ganhar um galardão que vai durar por 1000 anos. Administre o seu corpo, coma bem, seja sábio. Meu Deus. E agora tem aquele outro ainda que a Bíblia fala, o primeiro, vou fechar: obras preciosas, apaixonado, tem o Espírito Santo, fogo, madeira, palha e feno, faz por obrigação, serve a Deus, vem pro impacto, obrigado, porque a esposa empurrou o marido, vai pro impacto. Ele chega aqui e fala: tem que vir. Ele está na obra da edificação. Pessoas estão sendo edificadas, pessoas estão sendo transformadas, pessoas estão sendo salvas, destino eterno está acontecendo aqui. E ele está emburrado, brigou com o irmão e está de saco cheio, falou: eu não queria estar aqui. Palha, feno, vai queimar, fica em casa dormindo, não tem galardão, está salvo. E
E o quarto grupo é pior, irmão. Paulo vai dizer no versículo 17: além de não edificar com pedras preciosas, além de não edificar com palha, tá bom, você está edificando com palha, feno. Esse ainda, além de não edificar, ele destrói o santuário do Senhor. Esse é pior. Vem para a igreja para trazer confusão. Vem para a igreja para trazer facção entre os irmãos. Olha o que Deus está falando aqui, porque o santuário é o corpo, é a igreja. Olha o que Deus está falando. Coloca o versículo para mim aqui, o versículo 17 de 1 Coríntios 3. Se alguém destruir o quê? O santuário de Deus, eu estou falando, é você que está aqui. Deus o destruirá. Não fira o membro do corpo de Cristo. Não bata no membro do corpo de Cristo. Não fira a igreja. Não importa. A igreja continua sendo de Cristo. A igreja tem um cabeça, tem um corpo. E eu e você, além de ser membros, somos edificadores. Não destrua a obra do Senhor. Não tem nada para falar? Não fala. Se tem algo para falar, abençoa. Edifica, levanta, segura na mão do irmão e fala: irmão, nós vamos até o fim, porque existe uma carreira que nos traz proposta. Aleluia. Eu quero que você se coloque de pé aqui. Vamos cantar aquela última canção? Eu não sei se vocês sabiam que eu ia pregar, mas essa última canção falou tudo. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, e é ele. Aleluia. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá. Ele vai vir para reinar. Soberano em poder, ele virá. Aleluia. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Aleluia. Ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com
Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Vamos, Ele virá, soberano em poder. Ele virá e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano, soberano em poder. Ele virá e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Vale a pena, vale a pena. Vale a Mateus 16, 27 diz assim: porque o Filho do Homem adivina a sua glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Ele virá e Ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu vou contar uma história para você muito rápido. Olha para mim. Eu sou um homem muito rico. Diga amém. E vocês são muito desprovidos de conhecimento. O pastor agora ficou bravo, pastor. E eu, porque sou um homem rico, eu vou dizer para você assim: eu tenho uma escola. Você não tem condição de se matricular nessa escola porque é muito cara e as prestações dessa escola é muito cara, muito. Mas eu, representando Deus, vou fazer com que você não pague nada pela sua matrícula. A matrícula é a salvação. E você também não vai pagar nenhuma mensalidade todos os dias que você estudar nessa escola. Os materiais eu vou te dar também, porque você tem muita sede de aprender, de crescer. Então eu vou te providenciar. Você não tem condição, a matrícula é a salvação. Cristo pagou para você, Cristo te deu tudo. Mas tem uma coisa, Paulo diz que existe uma carreira que nos foi proposta. Para essa carreira existe uma disciplina, mas você para isso tem que alcançar o final dessa carreira. Que carreira é essa? Aonde você vai passar por um teste no final para ganhar um diploma. Mas isso não depende de Deus.
Isso depende de você agora comparecer nas aulas, levar a sério, caminhar todo dia, estudar e chegar no final do ano, fazer uma prova, e Deus prova o nosso coração. E que prova é essa? Para receber o quê? Diga o diploma, diga o milênio. É a recompensa daquilo que já Deus providenciou tudo para você. Nós cantamos uma música aqui, é por Ele que nós estamos gastando a nossa vida. Por Ele. Ele já providenciou tudo para mim e para você, querido. Hoje é um chamado para um ativar profético na sua vida, uma ativação profética do chamado de Deus, de dons, de talentos que Deus já colocou dentro de você. Sabe de uma coisa? Você é aquele trabalhador que não se conforma em ver um perdido e deixar ele perdido no seu trabalho. Você que nunca falou do amor do Senhor, você que nunca às vezes evangelizou, você que nunca convidou alguém para a igreja, não se contenta em ser apenas alguém normal. Não, você é um vencedor. Escuta aqui, você tem recompensa, existe uma carreira. Abre a sua boca, fala do evangelho, disciplina você mesmo, caminha nessa carreira. Paulo está dizendo assim: eu não dou murro no ar, como não estou querendo nada. Eu tenho um alvo, eu tenho uma missão, eu tenho uma carreira que me foi proposta e eu não posso ser reprovado nela. Por isso eu levo o meu corpo à disciplina, eu disciplino ele todos os dias. Todos os dias, querido, ora. Disciplina, oração, não é estou com vontade de orar, não, meu querido. Ora, leia a Bíblia, disciplina, leia. Você é bom e disciplinado para tanta coisa, mas a disciplina espiritual precisa ser o primeiro a fazer parte da sua vida, porque existe uma recompensa para você. Um relacionamento com Deus tão maravilhoso, mas uma recompensa de 100 anos e depois a eternidade, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai entregar o reino ao Pai, e aí nós vamos viver a eternidade para sempre. Outro dia eu prego sobre isso, a Nova Jerusalém descendo do alto. Eu quero que você hoje, eu não quero fazer um convite para vir aqui à frente, nós temos ceia, meu Deus do céu. Mas eu não quero um convite para você vir aqui à frente, eu quero um convite para você, porque todos nós temos que vir aqui à frente. Eu quero um convite para você hoje, falar: Senhor, eu estou disposto a dar a minha vida para aquele que deu a vida por mim, disposto a viver pelo Senhor. Hoje é um convite para você dizer: eu quero gastar a minha vida, Senhor, para o Senhor. Eu quero ser o melhor aonde eu for. Se é para abrir a porta, eu quero ser a pessoa mais feliz abrindo porta. Eu quero servir essa igreja, eu quero amar os irmãos, eu quero orar, eu quero o que precisa fazer, eu quero fazer, porque eu estou gastando a minha vida para Ele. Se for limpar o banheiro, irmãos, eu limpava o banheiro muitos anos, limpei o banheiro, eu amava limpar o banheiro da igreja. Nunca tive problema de limpar banheiro. Jamais queria estar aqui em cima. Mas quando Deus confia algo tão pequeno para você, Deus está te testando. No banheiro Deus estava me testando, limpando o vaso. E todo mundo, os obreiros queriam: eu não vou lá, eu vou embora antes. Eu falei: eu vou lá limpar o vaso, estou resolvido. Eu ia limpar o vaso, limpar o banheiro. Tenho glória, graças de Deus. Mas naquele vaso o Senhor estava me olhando com os olhos de fogo e falando: você está limpando o vaso e está feliz? Sim. Fica tranquilo, eu vou te colocar mais talentos para você. Você olha pessoas sendo usadas por Deus, não tem segredo, meu querido. Está em que você quer, aonde você quer chegar em Deus. O quanto de tempo você está disposto a entregar sua vida para o Senhor. Às vezes eu converso com a minha esposa, irmãos, eu falo: love. Às vezes dá vontade de ser apenas uma pessoa normal. Mas quando o Senhor me lembra: meu filho, o meu filho também não precisava ter descido à terra para morrer. Podia ter ficado na glória. E o Pai o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome. E agora a oportunidade é eu e você. Não entre em condenação, ainda há tempo. Essa pista ainda é uma carreira que te foi proposta. A matrícula está paga, a sua salvação. Entra para essa aula agora, todo dia. Busca o Senhor todo dia. Chega no final, pega o diploma. No reino nós vamos reinar com Cristo por 1000 anos. Coloca a mão no seu coração aqui agora. Pai, eu oro para essa igreja aqui agora. E eu quero declarar, Pai, que nós não vamos ser reprovados diante do tribunal de Cristo.
Os olhos que tudo vê, Pai, vai olhar para nós e vai achar paixão no nosso coração. Pai, eu quero declarar uma igreja que ama servir ao Senhor. Uma igreja que ama, Pai querido, servir pessoas, edificar a obra. Pai, nós somos edificadores da casa do Senhor. Não importa o título, não importa a posição, importa um coração com um encargo apaixonado de servir ao Senhor. E eu quero declarar agora, Pai, que toda religiosidade cai por terra agora, de querer fazer por cargo, de querer fazer por títulos, mas vamos fazer porque amamos o Senhor. Amamos a tua obra, amamos a igreja, Pai, amamos servir pessoas, amamos. Eu quero declarar, Pai, que hoje se levantam homens e mulheres aqui que estão com o coração queimando e dizer: eu quero dar a minha vida e viver o propósito eterno de Deus e reinar com Cristo aqui na terra por 1000 anos. A recompensa é o reino. A recompensa é o reino, que vamos reinar por 1000 anos. Pai, eu declaro, Pai, sobre essa igreja a revelação de Cristo. Olhos espirituais iluminados para caminhar a cada dia na revelação do Senhor. Em nome de Jesus.